Gravando? Então, bom dia, irmãos. Como estávamos conversando, nós estamos numa série que nós iniciamos nesse início de ano, que é a série Evangelho para Evangélicos, no sentido de nos aprofundarmos em determinados assuntos que, com o decorrer do tempo, né, eles vão se tornando para nós muito costumeiros, né? E às vezes a gente trata esses assuntos de uma maneira superficial. Então, hoje, por exemplo, nós vamos conversar sobre salvação. E claro que existem linhas teológicas para tratar sobre salvação. Existem pensamentos que são válidos, com certeza, mas pensamentos que também se opõem um ao outro. Então existem várias visões, linhas teológicas que defendem algumas perspectivas, algum ponto de vista diferente do outro. A nossa intenção não é entrar nessas polêmicas. Então não é no sentido de como pensa um calvinista, por exemplo. Então nós não vamos abordar esse tipo de perspectiva, mas nós vamos extrair princípios bíblicos que nos ajudam a compreender e que de alguma maneira possam comunicar algo para nós nos nossos dias. Então a intenção é nós tornarmos o máximo aplicável a verdade bíblica sobre esses temas à nossa vida. O que isso tem a ver com o meu dia a dia, o que isso tem a ver com a minha conduta, a minha forma de viver, né, a minha forma de levar a vida. Então, eu queria começar introduzindo o assunto, se você puder abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 16. Quem estiver com a Bíblia. Hoje às vezes tudo eletrônica, né, cara? Tipo, a gente nem escuta mais o pessoal folheando as Bíblias. Assim. Gênesis capítulo 4, versículo 16, diz assim: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Mais à frente, no versículo 26, versículo 25, diz assim: Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Quando nós vamos ler o relato da criação, então se você vai falar de salvação, a gente precisa de pensar do que estamos sendo salvos, do que e para que estamos sendo salvos. Se estamos sendo salvos de algo. Alguma coisa aconteceu para que eu precise ou para que minha vida necessite de salvação. Então, quando a gente vai pegar Gênesis, o princípio, né, e a gente vai entender o caminho que a vida do homem ela vai tomando, a partir de um ato de desobediência, a partir de decisões que esse homem vai tomando por si mesmo. Então a vida dele começa a carecer de um resgate. Ele precisa agora ser resgatado de um lugar que ele mesmo decidiu trilhar por si mesmo. Então quando a gente lê o relato de Caim, por exemplo, no versículo 16 diz que Caim foi viver afastado da presença de Deus. Ele foi viver numa terra chamada Nod. Esse lugar que Caim foi viver, no versículo 16, primeiro diz que ele se afastou da presença de Deus. Então Caim decidiu viver longe da presença. Então aí já é uma evidência de uma necessidade de salvação, porque ele já está longe daquele que criou todas as coisas. Então se ele já não vive mais em compatibilidade com o Criador, ele não vive mais em compatibilidade com os princípios estabelecidos por Deus, porque agora ele decidiu viver longe, viver afastado da presença. E esse lugar chamado Nod, um parênteses, gente, qualquer nomenclatura que a Bíblia usa, então nomes de lugares, nomes de pessoas, números, não estão na Bíblia aleatoriamente. Então, por isso que ela se distingue de qualquer livro que a gente vai estudar ao longo da nossa vida.
Então, você pode ler qualquer livro, mas nenhum é tão aplicável e nenhum tem tanto sentido para a humanidade como a Bíblia. Então, nomes específicos, nomes de pessoas, de lugares, eles não estão colocados aleatoriamente. A filosofia hebraica, ela utiliza-se desses princípios, e não aqui fazendo uma apologia assim, a uma visão, digamos, mais cabalística da Bíblia. Né? Nós não queremos aqui criar uma numerologia, esse tipo de coisa, mas nós estamos querendo extrair o máximo que ela pode nos instruir. Então, Nod, por exemplo, é uma terra que significa vagueação. É uma cidade que significa aquele que está vagando. Ou seja, um homem que vive por si mesmo. Ele não vive por um propósito. Ele não está ali porque existiu um propósito para ele estar ali. Ele está ali porque justamente ele é um fugitivo. E quando ele está fugindo, quando nós estamos fugindo de alguém, qualquer lugar é lugar. Desde que estejamos longe daquele que está nos perseguindo. Deu para entender? Então Caim, quando você lê alguns versículos antes, diz que ele era um fugitivo e errante na terra. Por quê? Porque agora ele está totalmente em contradição, ele se tornou uma pessoa que está em uma posição contrária ao Deus criador de todas as coisas. Agora ele vai viver, ele vai se esforçar e viver para manter as suas próprias convicções. Então agora ele é um errante. Ele é um fugitivo, ele está fugindo de algo. E o interessante é que no decorrer da vida de Caim, nos versículos seguintes, a minha Bíblia até diz assim, ó, os descendentes de Caim, né? Quando vai nomear toda a descendência dele, tudo que Caim fez a partir dessa decisão. E vai dizer que Caim fundou uma cidade, no versículo 17. Diz que Caim fundou uma cidade. E do momento que Caim sai da presença de Deus, ele tem relações com a sua mulher, ele vai buscar mulheres, não é esse o termo que a Bíblia usa, mas mulheres estrangeiras, né? Vai buscar mulheres em outros lugares. E ele tem relações com as suas mulheres e ele tem um filho, dá o nome para esse filho de Enos. Ele dá o nome para uma cidade com o nome do filho dele. Então qual é o outro ponto? Caim é um construtor de cidades. Da descendência de Caim vai vir Nimrod, né? Que a gente vai ver lá em Gênesis 11. Mas Caim, ele começa a edificar cidades e ele coloca nessas cidades o nome do seu próprio filho, Enos. Do outro lado, nós temos uma visitação que Deus fez a Adão e Eva. E Deus devolveu, fala que Deus... qual é o termo que usa? Mas essa versão não usa. Mas é como se Deus devolveu a semente para Eva. Então Deus, ele acrescenta um filho a Adão e Eva, novamente ele visitou Eva e ela teve um filho chamado Sete. E Sete teve um filho a quem chamou Enos. Desculpa, gente. Caim teve um filho e colocou o nome dele de Enoque. Enos é filho de Adão e Eva. Me perdoem. Eu anotei errado, perdoem. Então vamos lá. Caim teve um filho e quando ele estava vivendo longe dessa presença, ele edificou uma cidade e colocou o nome dessa cidade de Enoque. Enos é um filho de Adão e Eva que o Senhor visitou para substituir o filho que eles haviam perdido por conta do homicídio cometido por Caim. Esse filho, aí o texto diz que nessa época começou-se a invocar novamente o nome do Senhor. Então, a partir de Sete, que gerou Enos, começa-se a invocar novamente o nome do Senhor. Então, nós temos duas perspectivas. De um lado, Caim, um homem que vive como um fugitivo e errante pela terra. Outro parênteses, a palavra pecado nas Escrituras, ela significa um erro, significa aquele que erra o alvo. Então, Caim, ele não é só um fugitivo e errante, mas ele está vivendo como um pecador. Pecador nesse sentido, porque ele erra o alvo, ele decidiu por si mesmo, então ele já errou o propósito. Então, do outro lado, nós temos uma semente sendo cuidada por Deus, que ela está
preocupada em invocar de novo essa presença. Então, se um decidiu viver longe, outro decide por invocar. Outros decidiram, a semente que Deus preservou é aquela que está invocando o seu nome. O que isso diz pra gente? Queridos, Deus não está preocupado com estruturas. A cidade que Caim edificou é uma cidade que está fundamentada no erro. É uma cidade que está fundamentada em uma realidade sem propósito. Ele vive vagando e errando. Então ele constrói cidades para preservar o seu próprio nome. Ele coloca o nome do seu filho, ou seja, aquilo que ele tem capacidade de gerar, ele nomeia uma cidade. Então é toda uma sociedade que está sendo fundamentada em algo relativo ao erro. Em algo relativo a uma condição de fugitivo. E de outro lado, nós temos uma semente que Deus preserva para atrair a sua presença para a terra. Então Deus não está preocupado com estruturas, mas Deus está preocupado com formação de pessoas. Porque quando ele invoca a presença, ele está querendo construir um tipo de gente. Enos, que é o nome do filho de Adão e Eva, significa homem. Enos significa homem. Que quer dizer que Deus estava ali criando um novo tipo de homem. Criando um tipo de homem para si mesmo. Um novo tipo de humanidade para si mesmo. De pessoas que viveriam mantendo ou se esforçando para manter a sua presença. Está dando para entender? E não somente pessoas que estão vivendo para edificar cidades e colocar o seu próprio nome nelas. E criar estruturas de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa que Caim está criando uma cidade, ele não está apenas criando uma cidade, ele está criando uma sociedade. E uma sociedade, ela tem os seus valores. Uma sociedade minimamente organizada, ela precisa de ter relações que se sustentem. E este é outro ponto. Existe até na cidade de Caim uma religiosidade. Mesmo ele estando longe da presença de Deus. Isso é muito interessante. Existe ainda fragmentos de uma realidade que Caim conheceu. Porque Caim teve uma relação com Deus. Caim não era alguém que não conhecia. Deus não era alguém estranho para Caim. Deus chegou para Caim e falou assim, onde está o teu irmão, Caim? Caim, como o Felipe bem disse no início, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Então, para ele tinha um costume, ele sabia como funcionava um ritual, ele sabia como funcionava ou como se apresentar diante de Deus. Ele tinha um ritual, ele tinha uma religiosidade no seu coração. E quando eu falo religião, eu falo sobre ligar o humano com o transcendente, né? Que é o significado de religião, religare, né? Trazer de volta, enfim. Então, essa cidade que Caim constrói, que Caim edifica, ela é uma cidade que tem esses valores e esses costumes religiosos também. Então ele começa a edificar e ele constrói um modelo social que funciona sem a presença de Deus. E isso é interessante por quê? Porque funciona. Porque dá resultado. Porque as coisas acontecem. Está dando para entender isso? Enquanto de outro lado temos uma semente que Deus preserva, que é uma semente que vive para invocar a presença novamente. Ou seja, aquilo que Adão e Eva tinham perdido no início, eles agora estão invocando novamente a presença de Deus. A presença. Porque é isso que vai sustentar toda essa semente, toda essa jornada. Então, nós estamos falando sobre salvação. E quando estamos falando sobre salvação, estamos falando sobre do que precisamos ser salvos. Ou seja, essa cidade, sociedade, essa vida de Caim, essa cidade que ele fundamenta, essa sociedade que é criada a partir da sua estrutura de conhecimento e pensamento, ela carece de um resgate. Ela carece de um resgate dela mesma. Ela carece de um resgate das estruturas que ela criou para se manter. E muitas vezes nós assumimos uma postura, nós criamos mecanismos nas nossas vidas que dependem só de nós funcionar.
E nesse lugar é um lugar que nós dependemos de salvação. Precisamos ser resgatados. Sobre esse ponto de religiosidade, tem um texto que me chamou muita atenção e eu não sabia como aplicá-lo, mas creio que possa fazer sentido. 2 Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Queria criar um paralelo com esse texto que ele me chamou muita atenção durante a semana. Fala sobre o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 1. Diz assim, ó. O terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada de Neustã. Esse texto me chamou muita atenção, porque Ezequias foi um rei bom. Quando você vai ler aquela Bíblia cronológica, né? Tem assim, ó, tem uma parte que fala dos reis bons que Israel teve e dos reis maus que Israel teve. E Ezequias, ele entra como um rei bom. Por quê? Porque Israel havia se afastado, Israel estava vivendo um período de trevas. Eles cultuavam outros deuses. Eles, quando fala assim, ele destruiu os lugares altos, é porque Israel é um lugar constituído de montes, né? Montanhas. Então, nesses lugares altos é onde eles ofereciam sacrifícios. E eles estavam oferecendo sacrifícios para deuses estranhos. Então, Ezequias, quando ele assume o reinado, alguns teólogos tratam Ezequias como um reformador. Ele era um dos reformadores da história de Israel. Então ele vem e destrói toda aquela prática pagã que Israel tinha. E tem uma coisa interessante que é que ele destrói a serpente de bronze que fora construída por Moisés no deserto. Moisés levantou aquela serpente de bronze e eles ainda adoravam essa serpente. Essa serpente está escrita lá em Números, capítulo 21. Então, vamos lá para Números, capítulo 21. Em Números, capítulo 21, diz assim, ó, no versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor, contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e a coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha como é interessante, que desde essa época, Israel ainda continuava adorando essa serpente. Até que Ezequias vem e destrói essa serpente de bronze que fora levantada por Moisés. Porque na época, o povo estava murmurando e reclamando no deserto. Por conta eles falavam contra Moisés e contra Deus. Então eles estavam insatisfeitos. Aí o texto diz, eles estavam impacientes no caminho. Ou seja, eles estavam sendo desenvolvidos para herdar uma terra e a impaciência gerou uma murmuração. Eles se tornaram rebeldes contra Deus e contra o povo. E Moisés vai, e Deus dá uma ordem para Moisés construir essa serpente. Essa
serpente de bronze, ela também é descrita lá em João capítulo 3. Não precisa de abrir, não. Mas João capítulo 3, como se ela fosse uma referência a Cristo, a cruz de Jesus. Porque aqueles que olhavam para essa serpente eram curados das picadas das cobras venenosas. Qual é o ponto, irmãos? Os homens, até o reinado de Ezequias, eles estavam cultuando e venerando essa serpente como se apenas ao olhar para ela, eles fossem perdoados de seus caminhos maus. Porque eles decidiram viver uma vida de erro, e eles acreditavam que apenas ao olhar e contemplar aquela estátua, através de um ato religioso, eles estariam livres dos seus erros. Está dando para entender como que um aspecto religioso ele sustenta uma cidade e um costume fundamentado no erro. Até que Ezequias se levanta e diz, essa estátua não existe mais. Por quê? Porque vocês se apegaram a um aspecto religioso. Vocês se apegaram a um rito, a um costume, achando que esse costume vai justificar os seus erros. Então, vir à igreja no domingo, por vir, como se isso não fosse fundamental à nossa vida, como se isso não dependesse do destino da nossa alma, não faz o menor sentido. Está dando para entender? Que eles acreditavam que apenas ao olhar para a serpente, como foi no deserto, seria o suficiente. Que aquilo justificaria os erros que eles cometeram a vida inteira. Que aquilo justificaria a idolatria que eles cometiam. Mas então Deus levanta um homem, um rei, que destrói tudo isso. E Ezequias começa a resgatar novamente o culto sagrado ao Senhor. Então, quando nós estamos estudando sobre salvação, nós não estamos falando apenas de um lugar, ou nós estamos falando apenas de um fim. Porque a salvação não é um fim das coisas, a salvação é um meio pelo qual nós iremos desenvolver uma vida para chegar no fim. Salvação não é o fim, salvação é um meio. Em Filipenses 2,12 diz, desenvolvam a vossa salvação. Porque o Senhor nos chamou e Ele nos salvou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, para o reino da luz do seu Filho, Cristo. Então esses aspectos são muito importantes para nós conseguirmos discernir e pensar a salvação de uma maneira mais profunda. Estamos juntos? Amém. Vamos avançar mais um pouco. E eu separei alguns pontos para nós conversarmos exatamente 3 pontos. E o primeiro desses pontos tem a ver com que são reflexos da condição de salvos em Cristo. Ou seja, se formos salvos em Cristo, temos que desenvolver uma vida que esteja de acordo com isso. Sim ou não? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar tem a ver com a relação com pessoas. E isso é muito interessante. Como nós dizemos, Caim criou estruturas. E Deus chamou o homem porque Deus não está preocupado com estruturas, mas Deus está preocupado em formar pessoas. Enquanto os homens construíam uma cidade globalizada, lá em Gênesis 11, a Torre de Babel, Deus chamava o homem, Abraão, para ir para um lugar onde não tinha ninguém. Para construir altares, para sacrificar, para prestar culto. Então Deus estava formando um homem, mudando o seu nome, estruturando o seu casamento, estruturando a sua família. Então Deus chama Abraão para um lugar, enquanto os homens, a cidade dos homens, eles estavam construindo edifícios, um lugar que pudesse tocar os céus e eles colocarem o seu próprio nome e assim serem estabelecidos na terra. É o que está escrito lá em Gênesis 11. Então, o primeiro fator que evidencia a nossa salvação, que evidencia uma condição de vida como salvos, é a relação com pessoas. E um exemplo para isso é Jacó e Esaú, que é um exemplo muito interessante. Porque Jacó e Esaú, não vou meio alongar na história dos dois, mas
Depois de todo o ocorrido, quando Jacó vai se encontrar com Esaú, as escrituras dizem que Esaú tinha de tudo, né? Que ele fala assim, ele tinha de tudo. Ele foi bem sucedido. Ele foi viver a sua vida longe e ele foi bem sucedido. Ele tinha de tudo, que ele tinha gados, mulheres, conseguiu construir uma estrutura que lhe mantesse. Porém, Jacó também foi bem sucedido na casa de Labão. Só que existe uma distinção entre os dois, porque, ao que parece, Esaú construiu a sua vida por si mesmo. Esaú conquistou tudo que ele conquistou por si mesmo, dando evidências da mesma característica de Caim. Ele foi viver por si mesmo. Porém, Jacó, nem andar da maneira como ele gostaria de andar, ele podia, porque ele foi ferido na perna. Então, quando existe uma evidência de salvação em nós, de um encontro com Deus, de uma vida que está baseada na presença e não apenas no que a cidade dos homens pode nos proporcionar, ficam algumas coisas claras para nós. Nós não podemos andar da mesma maneira. Nós não podemos ser chamados da mesma maneira. Porque Deus, ele vai até Jacó e fere Jacó. E Jacó queria o quê? Eu queria a sua bênção. A palavra bênção no hebraico ali, ela fala, barak, né, que fala sobre rendição. Ou seja, Jacó falou assim, eu quero viver na tua presença. Se eu quero viver na sua presença rendido, então você não pode estar da mesma maneira. Você não pode andar da mesma maneira. Então nós estamos falando de um Deus pessoal. Que ele pode entrar na sua história e na minha história e nos ferir. Como Filipe foi ferido. Porque você ter a sua intimidade ali, porque é o trabalho, é um notebook, é uma coisa material, mas não é só pelo material, tem muita coisa envolvida. Tem um trabalho construído, tem reuniões, tem, enfim. Mas aquilo foi violado. Mas ele entendeu que tinha algo de Deus ali, e olha como é isso. Ele percebeu, tem algo de Deus aqui. E quando nós vivemos debaixo dessa realidade de presença, as coisas que acontecem na nossa vida não são aleatórias, irmãos. A nossa mente está tão afetada por Deus e pelo Espírito, que tudo que acontece, a gente fala, mas o que Deus está querendo fazer? O que tem de Deus nisso, cara? Enquanto o povo murmurava no deserto, reclamando pelo caminho, as serpentes atazanavam a vida deles e só reclamavam. Então, murmuração que gerava murmuração. Mas quando somos perseguidos, afligidos, isso gera em nós o que a Escritura vai chamar lá em Tiago de maturidade. Para que nós estamos sendo amadurecidos por meio daquilo que somos provados. Por meio daquilo que somos tentados. Mas Deus não tenta ninguém. Mas o mundo que é mau, ele tem as suas tentações. Por isso que a gente precisa de fazer essas distinções. É Deus que está me tentando? Não, é o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O mundo é mau. Gente, o mundo é mau. Não foi Deus que enviou um ladrão para quebrar o carro do Filipe, quebrar a janela e roubá-lo. Isso é consequência de uma vida de desvio. Isso é consequência de uma ação pecaminosa que atua nessa realidade terrena, governada por Satanás, porque a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno e o príncipe deste mundo, ele tem autoridade até o tempo da aparição de Cristo. Então ele tem ações que dizem respeito a essa ação do mal. Então é o mal agindo. Mas mesmo em meio à ação do mal, existe uma comunicação de Deus. E como nós respondemos a isso faz toda a diferença. Está dando para entender? Como nós respondemos a essas ações de Deus, nos ensinando, nos exortando sobre coisas específicas, vão fazer toda a diferença para o tipo de gente que estamos sendo formados. Que tipo de pessoas queremos ser? Que tipo de pessoas queremos ser? Apenas aquelas que reclamam e que querem buscar uma figura religiosa para justificar os nossos próprios erros e viver essa vida, esse ciclo repetitivo?
Ou queremos de fato partir para uma relação mais profunda com Deus? E para isso precisamos quebrar esses altares idólatras. Precisamos quebrar essas estruturas religiosas que criamos para justificar a nossa própria vida, para justificar a nossa própria escolha. Por isso Ezequias se levantou e destruiu os altares e a serpente que o próprio Deus havia mandado o povo construir. Porque já é uma realidade para além. Para além disso, aquilo serviu por um tempo, mas não agora. Muitas coisas nas nossas vidas que nos trouxeram até aqui serviram para um tempo, mas agora não servem mais. E por isso Deus está nos chamando e a gente fala, mas por que eu não saio desse lugar? É porque você não conseguiu abandonar algumas práticas. E para você entrar no novo lugar, você precisa de ser uma nova pessoa. Amém? Nós estamos falando sobre relações, é um Deus que se relaciona. A Escritura diz que Ele nos fez reino de sacerdotes. E eu gosto muito desses textos. E o Bruno até fica comigo, tipo assim, cara, torna isso aplicável e tal. Mas, porque às vezes eu vejo uma dificuldade em nós, e de uma maneira geral, de fato, não acreditarmos, mas de tomarmos dimensão da profundidade que algumas palavras bíblicas têm para nós. Quando Deus nos chama de reino e sacerdotes, e Ele nos comprou como reino, nos estabeleceu como um reino de sacerdotes, queridos, isso é muito sério. A forma como um sacerdote vivia na primeira aliança é algo inimaginável para os nossos dias de hoje. E é claro que eu não estou aqui pregando essa primeira aliança, ou esse tipo de vida que esse sacerdote tinha. Porque Cristo inaugurou um novo sacerdócio, muito pior. Pior no sentido de muito mais difícil. Mas pelo Espírito, completamente acessível. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos diante de Deus, e Ele diz que a nossa identidade é de reis e sacerdotes, isso muda tudo. Isso muda a figura, isso muda o cenário, isso muda o nosso comportamento. Por quê? Porque é uma cidade de reino, de reis e sacerdotes. Pessoas que ministram diante de Deus. Apocalipse, ele dá um esboço de como funciona essa cidade. Todos eles estão diante do trono declarando palavras àquele que está sentado no trono. Eles não estão ali falando da própria vida. Eles não estão ali, mas o texto diz, estes vieram de grande tribulação e tiveram suas vestes lavadas para agora apenas cultuarem e adorarem o Criador, aquele que está sentado no trono. Isso é uma figura de uma cidade. Ou seja, pessoas adorando a Deus. E não pessoas, como na cidade dos homens, criando estruturas para se manter. Criando um tipo de sociedade que vive fugindo de Deus. Por isso que na nossa cidade, o que caracteriza as nossas cidades? As nossas cidades são todas fechadas, né? Muros altos, casas com grade. Porque a gente é uma sociedade que vive baseada no medo. Qual foi a primeira coisa que Adão falou quando ele pecou e Deus foi atrás dele no jardim? Eu ouvi a sua voz e tive medo. Então agora a vida do homem eu olho para mim porque eu tenho medo. Então eu me fecho, eu crio uma cidade para me proteger porque eu estou fugindo de alguém. Olha isso. Enquanto Deus está chamando os seus para um relacionamento, e nesse relacionamento existem critérios. E o sacerdócio é um desses critérios. Pessoas ministras que estão ministrando a Deus. E ministrar é prestar um serviço. É uma cidade, é uma igreja que presta um serviço a Deus. É uma noiva, por isso que nós precisamos de entender a igreja e ver ela como um receptáculo da revelação de Deus. Deus revelou o seu Filho na história. E o fez homem, ele habitou na terra. E a partir desta revelação,
pessoas se reúnem em torno disso. Elas não se reúnem apenas para preservar o seu nome, mas elas se reúnem em torno dessa revelação, está escrito em Mateus 16. Porque nesse lugar, Deus vai edificar a sua igreja. E como Filipe disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. E é isso que é o ponto-chave para nós. Essa igreja, fundamentada nessa revelação, com pessoas que entenderam a sua identidade, pessoas que entenderam o seu chamado, que se reúnem para glorificar o Cristo. Eles atraem uma cidade para a terra, onde esse lugar de medo e fuga já não existe mais. Quando estamos fugindo de algo de Deus, como estamos com medo de algo de Deus, é porque nós estamos querendo, porque desejamos estabelecer os nossos próprios planos. Caim fugiu como um errante porque ele queria estabelecer, porque ele estava no seu coração inclinado para o mal. Eu vou construir a minha casa, a minha cidade. E ele foi e construiu. E nós vemos o reflexo disso até hoje. De pessoas fugitivas, de pessoas perdidas, de pessoas que, como Caim, foi viver numa terra de vagueação. Pessoas que estavam vagando, sem propósito, sem rumo. E o que nós necessitamos? Salvação. Por isso nós estamos falando sobre salvação, libertação, resgate. Para isso, Deus enviou o seu Filho, para resgatar o homem dessa condição. Porque no Éden, quando o homem peca e come do fruto proibido, a primeira coisa que ele olha é para ele mesmo. E Deus vai resgatar o homem desse olhar para ele mesmo. Porque quando o homem ele gerenciava as coisas no jardim, ele não tinha olhos para ele. Ele nomeava as coisas a partir do olhar contemplativo. Então, ao se relacionar com Deus, o texto diz que a palavra do Senhor, na viração do dia, a palavra do Senhor caminhava sobre o jardim. Então, como o homem tinha essa relação com Deus, esse olhar contemplativo, ele nomeava todas as coisas no jardim. E Deus levava todos os animais para que o homem desse nome a esses animais. E agora Caim, ele dá nome para a sua cidade a partir do que ele consegue criar. Olha isso. Olha isso. Como isso muda. Caim deu nome às coisas? Deu. A partir de quem? A partir dele. Adão deu nome às coisas? Deu. A partir de quê? A partir de uma relação com Deus. A partir de um olhar contemplativo. Isso não é tornar abstrato. O que é olhar contemplado para Deus? É quando você, mesmo em meio a uma situação calamitosa, você vê Deus. Alguém me roubou, mas Deus está nisso. O que Deus quer falar? Jó, perdendo tudo que ele tinha, Deus está nisso. Amaldiçoa o seu Deus e morre, a mulher dele falou com ele. Mas tem alguma coisa de Deus aqui. Alguma coisa de Deus. Relação com pessoas. A pior coisa, uma coisa que distingue Jacó de Esaú, é que Deus permitiu Esaú ser Esaú. E Jacó, Deus não permitiu Jacó ser quem ele queria ser. Deus chamou ele de Israel, que é o seu povo. Você vai ser o meu povo. Esaú pode continuar sendo Esaú, ele pode prosperar, ele pode conquistar o mundo. Mas os meus são meus. Então, se nós queremos viver a nossa maneira, ok. Podemos conquistar o mundo todo assim. Mas se queremos viver como Jacó, como aqueles que fazem parte, ou como aqueles que estão mantendo preservado uma semente de Deus para esse mundo, então sejamos feridos, que não tenhamos a mesma conduta, o mesmo modo de andar.
Mateus capítulo 4 é um texto interessante porque Jesus, ele está no deserto e ele começa a ser tentado pelo diabo, né? Todo mundo conhece esse texto. E Jesus, ele vai ao deserto para ser tentado, é o que diz o texto, né? E o que Satanás fala com ele? Quem lembra? Quem já abriu? Se você, prostrado, me adorar... Mateus 4:8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Aqueles que desejam conquistar o mundo, eles já decidiram viver uma vida de adoração a Satanás. É o que diz o texto. Se você quiser conquistar tudo isso, é só você me adorar. É só você se prostrar. Porque eu tenho autoridade sobre essas coisas. Então, desejar as coisas do mundo é um ato de reverência a Satanás. Você decidiu quem será o seu Senhor. O que diz o texto? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você servirá a Mamon ou servirá ao Senhor. Se você decidiu conquistar o mundo, se você decidiu servir a Mamon, você se torna um adorador dele. Porque tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que nós gastamos a nossa vida em fazer, na verdade, também é um ato religioso. É um ato de a nossa crença está nisso. E quando eu acredito naquilo, então eu presto as minhas forças àquilo. E quando eu presto as minhas forças, eu estou prestando um culto. Eu esqueci do Salmo, mas aquele texto que diz: dai forças ao Senhor. Me perdoe que não colocar a referência, mas dar força a Deus. É quando você gasta a sua vida e o seu tempo adorando. Então eu estou gastando tudo que tenho a Deus. Mas se você decidiu por servir a um outro Senhor que não seja Deus, você está prestando uma adoração a Ele. Foi a proposta que Satanás fez para Jesus. E Jesus respondeu ele. Jesus não respondeu. Olha a resposta que interessante. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus não falou: eu não quero o seu reino. Jesus não falou nada disso. Ele falou assim: eu já tenho a quem adorar. Jesus respondeu à oferta de Satanás Jesus respondeu à oferta de Satanás por essa proposta de conquistar o mundo com reverência a Deus. Eu já tenho a quem adorar. Olha isso. Olha isso. Ele não fugiu assim, não. Como que você responde à oferta de conquistar o mundo? Adorando a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. É o que Sete fez no início. Ele começou a invocar novamente o nome de Deus. Meus irmãos, desse lugar que nós carecemos de salvação, desses lugares escuros, nós carecemos de salvação. Eu já estou caminhando para o final e para pontuar algumas coisas. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Perceba que a condição da salvação está relacionada a uma confissão de fé. Ou seja, confessar que Jesus é o seu Senhor
e que ele ressuscitou dos mortos. Então, confessar a Cristo e a obra redentora que Deus ungiu para fazer. Essa confissão já é a garantia da nossa salvação, certo? Mas quando a gente vai ler Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, aparentemente temos uma contradição. Se você confessar, você será salvo. Mas Tiago diz que apenas confessar não é o suficiente. Do que adianta, irmãos, alguém dizer que tem? Alguém dizer que tem. Logo, que eu estava até tirando uma dúvida com o Bruno no início, por isso que alguns textos eles são muito interessantes quando nós buscamos aprofundar nas Escrituras, irmãos. A gente precisa de amar a Bíblia, amar os mandamentos de Deus, amar as Escrituras. E vamos lá, vamos ler Tiago, melhor. Vou só falar. Tiago capítulo 2, nós já estamos caminhando para o final. No versículo 14, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? E é isso que pega pra gente, porque a gente está sempre associando obras com obra de caridade. Que é uma cultura que nós herdamos desde a época medieval, né, Bruno? Que a obra está relacionada sempre à caridade. E isso nós herdamos de uma maneira da Igreja Católica Romana e dos nossos primos espíritas, né? Então o espiritismo ele tem muita dessa tendência à obra ser justificadora da nossa salvação. Porém, quando Tiago está falando sobre obras, ele não está falando sobre esse tipo de obra, mas ele está falando sobre uma vida que evidencia a sua fé. Então, eu confessar Cristo como meu Salvador, eu confessar o Cristo como Salvador e aquele que ressuscitou de dentre os mortos, gera em mim uma nova postura. E essa postura que é o que Tiago está querendo dizer sobre obras. Obras é um modo de viver. É a sua filosofia de vida. É aquilo que você acredita refletindo na sua maneira de viver, cara. É isso que ele está dizendo. Não está relacionado apenas, vou colocar aqui apenas, a caridade. A caridade é um dos efeitos da salvação que é característica na nossa vida. Então, mais adiante ele diz, você pode ver, deixa eu ver, 24. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ou seja, porque a fé, ela está evidenciando, eu fui salvo. E essa salvação, essa fé na qual eu estou inserido, ela vai criar um modelo de vida que eu vivo. E essa vida que eu vivo, ela deixa marcas. Essa vida que eu vivo, a partir da salvação, ela deixa marcas. E essas marcas que Tiago chama de obras. 21. Tiago 2, 21. Leia, Pri. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Exato. Perceba, o pai da fé, qual é a grande evidência da fé de Abraão e por isso ele foi justificado e aprovado por Deus? Porque ele teve uma obra. Essa fé gerou nele a obra. Qual que foi a obra? De oferecer o seu filho em obediência a Deus. Ele ofereceu o seu filho em obediência a Deus. Isso o tornou o pai da fé. Um homem justo diante de Deus. Mas pela obra? Não, pela fé. Mas a fé gera obra. Dando para entender? Se formos salvos em Deus, se formos salvos em Cristo, a nossa vida deve mostrar isso ao mundo. Nossa vida deve refletir isso ao mundo. Porque nós somos luz
para o mundo. É o que diz João capítulo 1. Ele era o verbo e o verbo se fez carne. Ele era a luz dos homens. A luz para os homens. Aqueles que viviam em trevas, viu a luz do Senhor raiar sobre a vida deles. Por isso que a salvação ela tem essa capacidade, esse poder de nos transportar de realidades, de nos tirar de um lugar. E quando nós falamos de trevas, aqueles que viviam em trevas, fala sobre uma condição mental, irmão. As trevas na Bíblia está sempre, muitas vezes relacionada a uma forma de pensar obscura, a uma forma de pensar que não consegue ver para além da sua própria realidade. Estou caminhando para o final. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação, alguns outros versões vão dizer, desenvolvam a salvação de vocês. Eu gosto desse termo, desenvolvam a salvação de vocês. Porque você é chamado, Deus o salvou. Mas no primeiro momento nós ainda não temos uma maturidade suficiente. Então essa salvação, ela é gerada, ela é desenvolvida a partir da ação do Espírito em nós. A partir daquilo que Deus está operando em nós. Por isso precisamos permitir a operação de Deus em nós. Porque essa operação que vai nos trazer para fora e formar em nós um novo tipo de gente. Pense nisso. Deus está preocupado com pessoas. O tipo de gente diferente que este mundo tem proposto. Esse mundo tem proposto pessoas diferentes a partir de uma cultura imoral, idólatra, entregue a Satanás. Pessoas que estão se transformando a sua própria identidade, porque decidiram adorar Satanás. Porque elas decidiram conquistar esse mundo, prestando culto a Satanás. Mas Deus, que é um tipo de gente, está rendida a Ele. E mesmo vendo a operação do erro nesse mundo, se dobram e invocam o nome do Senhor. A presença. Caim foi um homem que aceitou viver longe da presença de Deus. E a cidade dos homens tem esse poder de atrair, de nos atrair cada vez mais para longe desse lugar chamado presença de Deus. Cada vez mais, irmãos. Cada vez mais nós vamos ver as cidades sendo destruídas com ideologias, com a sua cultura, a sua forma de pensar, a educação. As áreas da sociedade são agredidas o tempo todo. E quando essas cidades, essas áreas são atingidas, é por isso que a gente tem aquele ditado quando fala que o homem é produto do meio. Porque agora quem é responsável por criar o homem? A cidade. Mas quem criou o homem? Foi Deus. Deus soprou o seu espírito no homem, para o homem nomear as cidades, para o homem nomear a terra, para o homem governar sobre. Mas agora, o homem que construiu uma cidade a partir dele mesmo, ele é governado por ela. Ela domina sobre ele, ela que dita a ordem das coisas. Por quê? Porque ele já se sujeitou a Satanás. Qual é a nossa oração? Salva-nos, Senhor, deste mundo mau. E que possamos ser a evidência para esse mundo mau da salvação que um dia nos alcançou. Desenvolvendo essa salvação. Amém? Ficou claro, irmãos? Vamos orar. Que não seja uma oração para apenas uma oração de encerramento de culto, sabe? Nós vamos orar e vamos para casa, continuar vivendo a nossa vida. Mas que seja uma oração para eu, você, e que nós possamos ter o maior zelo e uma maior consciência do que isso significa para nós. Vir a uma reunião com poucos irmãos, ou muitos irmãos, num domingo de manhã, ou num domingo à noite, ou onde qualquer pessoa estiver congregando, que não seja apenas
um lugar onde nós estamos buscando um alívio para nossa alma cansada e decidida a viver uma vida errada. Decidir viver uma vida de qualquer maneira, vagando por esse mundo como qualquer coisa. Mas que seja uma oração que possamos perceber que esse lugar é um lugar formador. É um lugar que nos está formando como pessoas. São pessoas que estão aqui, estão se dedicando a formar outras pessoas. E isso faz parte da natureza de Deus. Formar pessoas, mudar nomes, mudar destinos. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não fomos salvos por conta de uma palavra liberada por um pastor? Por conta de uma palavra liberada por um homem que resolveu dedicar a sua vida ao sacerdócio, integral ou não, mas o homem que está ali se dedicando ao Senhor, e em algum momento ele falou algo que mudou sua vida. E se nós hoje, de alguma maneira, temos uma consciência de que não vivemos perdidos nesse mundo, vivendo de maneira aleatória, sendo confrontados e modelados por todo tipo de ideologia satânica, é porque em algum momento estávamos em um lugar como esse, uma palavra nos alcançou e nos salvou e nos tirou do império das trevas, de um lugar que só gera morte, para um lugar de luz e vida. Então que não seja uma oração de despedida hoje, para irmos para casa e retornarmos amanhã e fazermos disso um rito, que isso possa ser instruído no nosso coração, irmãos. Mas que possamos, de fato, crer que essa porção que Deus nos deu é a porção que eu estou disposto a gastar a minha vida. E muitos de nós estamos dispostos. Então, se faça essa pergunta: o quão disponível você está a gastar a sua vida por isso, por essa verdade? Porque a Escritura diz: aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Irmãos, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4. Se você ama as coisas do mundo, você odeia a Deus. É o que está escrito. Quem ama mais o mundo odeia as coisas de Deus. É inimigo de Deus. Quão pesado isso é para o nosso coração, irmãos. Quão pesado isso é. Quão pesado é quando domingo de manhã nós, como o Felipe disse, nós colocamos tantas coisas como primícias, como o mais importante. Tantas coisas. E coisas que muitas vezes possam ser inimigas de Deus. Senhor, nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor, a encarnar essas palavras. Me ajude, Senhor, a ser vítima de tudo que eu disse aqui hoje. Ajude a entender os teus planos, entender os teus desígnios. Ensina a obedecer o Senhor, a amar menos a mim mesmo, te amar mais. Como eu fui tão constrangido no início dessa reunião hoje. Como fui tão constrangido, Senhor. Nos ajude, Pai, como igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é gloriosa. A igreja do Senhor mude a nossa forma de olhar para a igreja, Senhor. E muitas vezes nós olhamos com um sentimento de pesar, de tristeza. Mas nos ajude a termos a consciência de que somos noiva de Cristo. Estamos sendo preparados para um grande banquete. Estamos sendo preparados para bodas. Salva-nos, Senhor, desse mundo mau.
que possamos evidenciar e mostrar a nossa salvação, sermos evidências da salvação que o Senhor criou em nós, aquilo que o Senhor fez em nós. Nos ajude com isso. Em nome de Jesus. Amém.